Olá pessoal, eu quero fazer um comentário rápido sobre os 100 dias do ataque do Hamas contra Israel. Aquele ataque aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, um ataque terrorista que vitimou em sua maioria civis israelenses e que gerou como resposta uma ação militar violentíssima contra Gaza, que dura até hoje. É uma reação também desproporcional, que tem gerado muitos problemas do ponto de vista do direito humanitário e do direito internacional. Minha reflexão aqui vai ser sobre o que será daqui para frente, como esse conflito pode ser solucionado, se ele pode ser solucionado, e como que o envolvimento de atores regionais e de atores internacionais podem também afetar a solução desse problema. Então, os ataques do dia 7 de outubro, eles têm uma repercussão muito forte em Israel. Forte por quê? Porque provavelmente desde a guerra do Yom Kippur, em 1973, Israel não vivenciou um ato tão violento em terras israelenses. E com um elemento ainda mais importante, em 1973, na guerra do Yom Kippur, Israel teve mais de 2.000 baixas. Mas dessas 2.000 baixas, nenhum civil. Nenhum civil. Eram todos militares. E no dia 7, né, de outubro, o que nós vimos foi um total de aproximadamente 1.200 israelenses mortos, sendo que a sua maioria, mais de 800, eram civis. E isso tem um impacto muito forte para dentro de Israel, porque quando Israel foi criado sob vamos falar assim, né, sob a sombra do que foi o Holocausto judeu. O sofrimento sem fim, a máquina de matar nazista, né? Os nazistas ali matando judeus, homossexuais, ciganos, negros, mas principalmente judeus, onde 6 milhões de judeus morrem, padecem em campos de concentração. E isso fortaleceu muito o pleito israelense, que começa lá atrás, com o movimento sionista, com Theodor Herzl, no final do século XIX, porque revela que a busca dos judeus por se adequarem aos países de origem onde eles viviam não resultou na segurança que eles almejavam. Então, com o Holocausto pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia de um Estado israelense e judeu aumenta fortemente, e isso se concretiza em 1948, né, com a independência de Israel em maio de 48. E havia um pacto entre a população e o Estado. Esse pacto era que o Estado e suas forças de segurança estariam sempre preparadas e apostas para poder impedir que qualquer problema pudesse afetar a população israelense. Que nenhum pogrom pudesse acontecer novamente e que nenhuma matança generalizada contra os judeus pudesse acontecer novamente. Só que no dia 7 de outubro, o que nós observamos, né, foi justamente um ataque frontal a civis israelenses. Algo que todos nós condenamos, é uma barbaridade, um absurdo, né, um ataque terrorista contra civis. Mas o pano de fundo disso tudo, né, foi justamente a não criação de um Estado palestino em 1948. E a presença, né, de forças israelenses de ocupação em território palestino por mais de 75 anos. No caso de Gaza é um pouco diferente, porque ocorre uma retirada unilateral em 2005, em razão também do fortalecimento do Hamas, depois que rompem as relações o Fatah e o Hamas em 2007, mas essa é uma outra história. De toda forma, o que acontece no dia 7 de outubro afeta diretamente a essência do Estado de Israel, que é assegurar aos seus cidadãos, principalmente judeus, segurança, né? Prosperidade e segurança. E isso criou uma crise de confiança entre a população, boa parte da população, com seu governo. O governo atual israelense é um governo de extrema-direita, é um governo que possui ministros muito ligados às colônias na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, um governo que possui
ministros que acreditam numa perspectiva messiânica, profetistas, o que torna o conflito muito complicado, né? E ao completar 100 dias, o que nós vemos? Nós vemos que aquilo começou como um ataque terrorista contra a população civil e contra os militares israelenses, hoje se transformou num ataque contra civis palestinos. Depois de 100 dias, o que nós temos é quase 24 mil palestinos mortos, metade das casas de Gaza já foram completamente destruídas, mais de 2 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocarem das suas casas, o que gera uma crise humanitária sem precedentes, sem precedentes. Se nós formos comparar todas as guerras do século XXI, os impactos para os civis em 100 dias, no caso de Gaza, é realmente um dado aterrorizante para os civis. De qualquer forma, passado esse tempo, nós temos, de um lado, um governo que tenta se manter no poder, mantendo a guerra em Israel, né? O governo Benjamin Netanyahu, ele de certa forma precisa da guerra para se manter no poder porque foi justamente a incompetência do seu governo que permitiu uma ação em cidades israelenses de guerrilheiros palestinos e que vitimou centenas de pessoas, né? Mais de 1 milhar de pessoas. Ali teve problema de como eles trabalharam a informação de inteligência, problemas com deslocamento de força, problemas de fogo amigo, e isso está sendo cobrado pela oposição e está sendo cobrado também pela população. Só que o governo israelense vê a manutenção da guerra como uma forma de permitir que esse governo continue no poder. Por outro lado, para o Hamas, né, a continuidade da guerra também reforça o sentimento do mundo inteiro, né, de solidariedade com os palestinos pela barbaridade que está acontecendo ali. Então, no final das contas, o que nós temos após 100 dias é um impasse tremendo. Um impasse tremendo porque esses dois lados, né, o governo israelense e o Hamas, ambos buscam uma vitória. Uma vitória. Uma vitória que possa reforçar sua reputação. Uma vitória que possa reforçar o apoio local, doméstico e de forças internacionais. Só que nenhum dos dois vai conseguir uma vitória total, né? E a manutenção da guerra gera, por um lado, em Israel, uma ansiedade tremenda, uma frente do norte, né, na Galileia, com o Hezbollah, cada vez mais tensa, porque é uma fonte de pressão contra Israel, que vem de maneira indireta do Irã. Nós temos no Iêmen, com os Houthis, uma outra frente de pressão contra Israel, também, de certa forma, patrocinada pelo Irã. E, por outro lado, Israel continua a sua ação militar desproporcional, descabida em Gaza, apoiado totalmente pelos Estados Unidos e boa parte da União Europeia. Então, 100 dias se passaram. E desses 100 dias que se passaram, o que nós temos é um quadro de impasse, um quadro em que nós temos ali a possibilidade de uma escalada ainda mais violenta, dependendo do que pode acontecer na Galileia, na fronteira norte com o Líbano, com o Hezbollah e com o exército israelense, o que pode acontecer no Mar Vermelho, com os Houthis do Iêmen, com os navios que tentam chegar até Israel, e no envolvimento dessas forças regionais com Israel e com os aliados dos palestinos. Infelizmente, nós vemos claramente nesse caso como que o elemento doméstico ele vai ser um ponto de força que, de certa forma, impede a solução do problema, né? Hoje a gente vê em Israel boa parte da população israelense pedindo a saída do governo. E é justamente a manutenção do conflito que reforça esse discurso de que agora não é hora de falar disso, agora é hora de vencer a batalha contra os terroristas. Então, a política doméstica, principalmente a política do atual governo, ela tenta manter o foco na guerra, só que os resultados disso a médio e longo prazo são terríveis. Terríveis para prováveis acordos de paz,
terríveis para a sensação de segurança em Israel, terrível para a população palestina que morre a centenas a cada dia com os bombardeios e com ações e pela ação por terra. Então, é uma condição extremamente complicada. Espero que possamos ver nos próximos dias, né, um fortalecimento das forças que pensam a diminuição do conflito, né, da tensão, porque no final das contas, Israel não quer uma guerra direta com o Líbano, Israel não quer uma guerra direta com os Houthis nem com o Irã, e da mesma forma, nem o Líbano, nem o Irã, nem o Iêmen quer uma guerra direta com Israel. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia querem que aquilo se desdobre numa guerra generalizada. Porém, ao mesmo tempo, eles tentam utilizar ao máximo esses elementos de barganha para pressionar as partes a ceder, né? Uma última consideração, que é um elemento fundamental, diz respeito aos mais de 130 reféns que estão ainda em Gaza, né? Ao observar a situação dos reféns em Gaza, e os mais de 5.000 prisioneiros palestinos que estão agora presos em Israel, né? A gente vê como que a ideia do refém, ele é utilizado como uma moeda de troca, né? De um lado, a ideia de que o cessar-fogo imediato seria essencial para que todos os israelenses pudessem voltar e que pudessem liberar também milhares de palestinos que estão presos. Mas, por outro lado, se a gente pensa em Thomas Schelling, né, no papel da barganha e do comprometimento na barganha, se cedem, na perspectiva de Israel, se cedem o cessar-fogo, sinaliza fraqueza. E ao sinalizar fraqueza, aponta para uma provável vitória do Hamas. E é por isso que existe um impasse complicado para tentar resolver esse dilema, para resolver esse conflito. Mas peçamos para que as mentes que buscam a paz, né, ou que buscam a prosperidade e a defesa da vida nas potências mundiais, no sul global e na região, que elas possam atuar com mais força para criar condições mais adequadas para que esse conflito possa terminar. Um abraço a todos.